Bom dia. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão a acompanhar esta transmissão. Esta conversa de hoje dá início à ação Metal Portugal Week, que é promovida pela IMAP e é uma iniciativa que decorrerá entre o dia 2 e o dia 28 de outubro. Esta iniciativa da IMAP é uma iniciativa inovadora. Basicamente, vamos ter uma mostra virtual numa plataforma 3D e nessa plataforma as empresas participantes vão poder mostrar as soluções que apresentam ao mercado. E as empresas visitantes virtuais podem, desse modo, constatar a excelência do que fazem as empresas do Metal Portugal. Estão inscritas 62 empresas, em representação dos subsetores das máquinas e equipamentos, peças técnicas de alta tecnologia, materiais de construção e casa. Para dar uma dimensão internacional a este evento, a IMAP está a trabalhar com empresas especializadas nos mercados de Espanha, França, Alemanha e Países Baixos, os quais estão diretamente a trabalhar com potenciais parceiros nesses países. Ao mesmo tempo que temos a mostra virtual, a Metal Portugal Week inclui um ciclo de webinars subordinados a diversos temas. A conversa de hoje, com o tema Desafios do Nearshore Supply Chain, integra precisamente o primeiro desses webinars. Para falar deste tema, tenho comigo o Presidente da ICEP, Luís Castro Henriques, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar connosco neste momento. Luís, grande experiência nesta área, como Presidente da ICEP. Porquê esta coisa do nearshoring é uma tendência ou é uma moda? Qual é a sua opinião? É uma tendência. Primeiro, Vítor, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui hoje no vosso primeiro webinar. É sempre um gosto vir à IMAP e falar do metal português, que só tem dado boas notícias ao país na última década e, portanto, estão de parabéns, mas já falaremos disso. Respondendo diretamente à pergunta, esta é uma tendência. E é uma tendência, até posso dar aqui alguma perspectiva histórica. Esta tendência do nearshoring começou nos serviços, alguns em 2014, 2015, em que as empresas começaram a perceber que não era só por uma questão de redundância, era por uma questão de qualidade de serviço. Isto na área dos serviços era fundamental estarem perto dos clientes. E, portanto, nós começámos a ver um conjunto de empresas a deixarem de fazer expansões no offshoring completo e a aumentarem expansões, nomeadamente aqui em Portugal. E ali em 2017 começámos exatamente, portanto, ainda antes da pandemia, a assistir ao mesmo na indústria. Na indústria, os problemas eram a dois níveis. O primeiro era um tema de segurança de abastecimento, que a pandemia veio pôr a nu de forma claríssima. E o segundo era um tema de qualidade na prática de produto, em que para assegurar, sobretudo em pequenas séries, a qualidade de produto e a garantia de determinados standards, e sobretudo para não terem grandes encomendas que depois certo ficavam paradas porque toda a encomenda tinha o mesmo problema, ou não estava no standard, de facto era necessário produzir mais perto. E portanto assim começa essa tendência. Em 2017, 2018, vem a pandemia. Bom, isto de repente torna-se óbvio, aí mais por causa da necessidade de abastecimento. E eu creio que de facto hoje em dia estamos a assistir a uma concretização desta tendência ainda mais rápida. Portanto, no fundo o que a pandemia veio foi acelerar isto, o atual enquadramento geopolítico ainda mais, e hoje em dia o que nós vemos, quer dizer, nós falamos muito, às vezes eu ouço muito falar de desglobalização. E eu não tenho indicadores que mostrem isso. O que mostram é que, primeiro, o comércio internacional continua a expandir, mas, de facto, há um conjunto de cadeias de valor que se começam, pelo menos por uma questão de segurança de abastecimento, a regionalizar. Não quer dizer que não tenhamos movimentos intercontinentais de bens e produtos, mas quer dizer que determinadas cadeias de valor têm, pelo menos por uma questão de segurança de abastecimento, uma cadeia regional onde dentro daquela região conseguem de facto fazer o abastecimento todo. E portanto o que nós estamos a assistir, a meu ver, é um consolidar dessa tendência que, cuidado, é normal que ainda demore uns anos, porque não nos podemos esquecer que a tendência do offshoring foram os 20 anos anteriores, claro. E portanto eu acredito que estamos perante uma tendência e aqui Portugal, temos de admitir, tem de facto sido um vencedor líquido disto, tanto nos serviços, mas também, e muito, na indústria, e nomeadamente no vosso setor. Exato. Deixa-me só complementar, eu penso que estamos apenas no início deste processo, de facto, como o Luís descreveu, começou antes da pandemia, durante a pandemia acreditava-se que seria muito acelerado, e a verdade é que veio-se a verificar isso muito no final da pandemia, claramente acelerado agora com a questão da guerra na Ucrânia,
mas para todos os efeitos estamos de facto ainda muito no início, nomeadamente nas implicações europeias. Porque aí de facto pode haver implicações muito importantes no sentido de haver transferência líquida de serviços e indústria, nomeadamente para a Europa. Nessa perspectiva, que papel é que Portugal pode jogar? E que vantagens competitivas temos? Bem, então, quer dizer, eu creio que o papel que Portugal tem de jogar é o papel que temos feito agora neste início e que tem tido muito sucesso. Os números de investimento estão à vista, nós temos tido todos os anos recorde sobre recorde de angariação de investimento, e ainda no outro dia estava a comentar, este é um ano onde não há quadro comunitário, portanto ainda não temos contratualização, mas a verdade é que a angariação de novos clientes, que inclui também a indústria, já batemos o recorde, ainda vamos em outubro, portanto a coisa está a correr bem. E portanto eu creio que tem de ser continuar a posicionar Portugal como país competitivo, como país industrial, como país totalmente integrado na União Europeia, que é a nossa realidade e portanto é um bom polo de produção para o resto do mercado interno, mas também um país muito próximo do Atlântico, das Américas, sobretudo da América do Norte. E, portanto, em termos de, macro-região, estamos na região Europa-Atlântico. E, portanto, isso, de facto, é uma vantagem contínua. Cuidado, nós temos já até investimentos que demonstram isso. Temos empresas que têm escolhido Portugal exatamente para exportar para a Europa e para os Estados Unidos. Temos empresas que escolheram, por exemplo, Portugal, em vez de fazerem uma expansão maior no Extremo Oriente, expandem na Europa, em Portugal, para servir a Europa, com os novos produtos. E, portanto, eu diria, a tendência é continuar a trabalhar na angariação como ela tem sido feita nos últimos anos. E agora o Vítor pergunta-me bem, então, mas qual é que é o fator crucial de competitividade? E aqui, Rogério, primeiro, temos um bom ambiente de negócios base, e que hoje em dia Portugal tem e é competitivo a nível mundial nisto, nós estamos sempre no top 30, no top 30 e qualquer coisa do mundo, é manter de facto as boas infraestruturas que temos, tanto de telecomunicações, de transportes e todas as infraestruturas que potenciam o negócio, mas eu diria, até aqui estamos tudo a falar de matérias onde temos mais 50 outros países que concorrem da mesma maneira. Então a grande questão é, mas como é que nós conseguimos diferenciar mais que o outro? E está tudo à volta do talento. Está tudo à volta do facto de Portugal, hoje em dia, ser o terceiro maior, o país em termos de proporção de engenheiros a serem preparados e a virem para o mercado, todos os anos no mercado europeu. Portanto, em termos de proporção da população, como é óbvio, nós não concorremos às vezes com os países maiores, mas em proporção da população, Portugal é o terceiro país na Europa que produz mais engenheiros. Portanto, só em termos de talento, isto é uma vantagem competitiva. Segundo aspecto, mantemos as nossas universidades, os nossos centros tecnológicos, os nossos centros técnicos entre os mais competitivos do mundo e da Europa, e mantemos tudo isto a produzir cada vez mais talento. E, para além disso, depois o que ainda nos diferencia mais é o facto de os jovens portugueses, é preciso não esquecer, falam, a larguíssima maioria, sobretudo os quadros com maiores habilitações, falam todos pelo menos 2 línguas estrangeiras. Ora bem, para empresas multinacionais que têm de gerir equipas e projetos em vários países, o facto de terem talento altamente qualificado, mas que consegue falar várias línguas estrangeiras, portanto consegue interagir com diferentes elementos da equipa na sua própria língua, é uma vantagem competitiva enorme. E, portanto, esse é o nosso principal fator diferenciador e foi exatamente o fator que nos fez absolutos vencedores no último ciclo de investimento do PT 2020, em que batemos todos os recordes de angariação de investimento de sempre. E, portanto, aqui, se me perguntar, o fator diferenciador é o talento, é o nosso talento qualificado, e não é só o altamente qualificado a nível universitário, é também o altamente qualificado a nível técnico. Sim. E depois temos de perceber que é exatamente através deste fator diferenciador que nós temos de continuar a investir nisto, que é exatamente isto que nos vai permitir manter esta tendência de angariação de investimento. Muito bem. Deixe-me só, mais uma vez, complementar aquilo que o Luís disse, que se aplica aos investimentos angariados do estrangeiro, aplica-se em grande medida às empresas portuguesas que aproveitam exatamente dos mesmos fatores competitivos, nomeadamente a questão do talento, concordo em absoluto, nomeadamente nas questões da engenharia. Portugal, penso que dá cartas hoje claramente na Europa, mesmo nas outras funções que nós podemos dizer, finanças, marketing, etc. Tudo isso, eu penso que Portugal está claramente entre os melhores e, portanto, a mesma mensagem relativamente àqueles que se instalam em Portugal pode ser aplicada às empresas portuguesas que devem cada vez mais procurar encontrar clientes que lhes permitam trazer para Portugal, neste caso,
para a Europa e para Portugal, coisas que hoje estão a ser feitas fora e que são de facto para ser usadas em Portugal. Penso que essa é uma questão fundamental. Penso que as empresas portuguesas também têm aí um papel muito importante a jogar. O Vítor, até vou mais longe, aqui estamos complementar. Claro. Mas, primeiro, que não haja dúvidas que as empresas portuguesas estão altamente a beneficiar disto. Vamos pegar no vosso setor. Claro. O vosso setor bate recordes de exportação todos os anos. Isto é um setor altamente competitivo. Fornecem os melhores clientes do mundo. Se forem ver a rede dos vossos associados, para além de alguns deles serem dos melhores clientes do mundo, a verdade é que os outros estão integrados muitas vezes em cadeias de valor altamente competitivas. E estão sistematicamente a ganhar cota de mercado, a aumentar as exportações. Hoje em dia já vamos em mais de 20 mil milhões de euros de exportações e, portanto, não haja a mínima dúvida que as empresas portuguesas são as primeiras beneficiárias disto. E é muito importante que elas próprias estejam conscientes disto, que ao utilizarem, quanto mais potenciarem e utilizarem este fator competitivo, quer dizer, nós há pouco estávamos a ver isto, ou pelo menos eu estava a falar na ótica de quem traz investimento de fora. Agora, não tínhamos dúvidas nenhumas. Este é o nosso principal fator de competitividade diferenciador e os maiores beneficiários disto são as empresas portuguesas e aqui entre nós, por isso mesmo, estão a dar cartas na exportação, como se tem visto. Claro. Quais são os grandes riscos, na sua opinião, desta tendência? O grande risco é que, obviamente, haja algum tempo alguma inversão desta tendência. E eu tenho a dizer que, a informação que eu tenho, não há qualquer visibilidade disto. Esta tendência está para ficar, até porque, se poderia haver alguma dúvida se isto era conjuntural, ou como o Vítor dizia bem há pouco, uma moda, eu creio que a pandemia veio estabelecer que não. Isto é, de facto, estrutural. E, portanto, nesse sentido, o grande risco é este, não me parece ser assim o preocupante. Agora, se me disser assim, mas voltando um bocadinho à captação de investimento e também às exportações, isto aplica-se a todos os associados que nos estão a ouvir. O grande risco é perdermos este fator de competitividade. Portanto, se me perguntar qual é que é a aposta do país, é continuar a apostar em formar com as melhores habilitações possíveis a todos os níveis, era o que eu estava a dizer há pouco, não é só a nível universitário, é também a nível técnico, é continuar a potenciar a interação com o resto do mundo e com outros países, chamamos até de forma simpática, o cosmopolitismo. Porquê? Porque, de facto, os portugueses estão muito bem preparados para isso, nós já estamos nesta história de lidar com os outros através do mundo há 500 anos, não é? E isso materializa-se nisto, no facto dos jovens quererem aprender línguas estrangeiras, quererem trabalhar com outros. Porquê? Porque percebem também que nós somos um país pequeno em termos demográficos e, portanto, se nós não lidarmos com outros e não quisermos lidar com os outros, as nossas hipóteses de crescimento também são muito reduzidas. Portanto, é esta combinação que temos de manter, temos de continuar a acarinhar, a potenciar, a perceber que este é um jogo de melhoria constante. Isto não é um jogo em que podemos, por simplesmente, estar satisfeitos a dizer isto está-nos a correr bem. Não. Há sempre outros que também estão a melhorar. E, portanto, se nós não continuarmos aqui a correr, há um dia em que somos apanhados pelos outros. Portanto, temos de perceber que temos de manter a liderança nisto, temos de continuar a apostar no nosso talento. E, portanto, isto é um jogo contínuo. Se me disser a preocupação é esta, é continuar a correr e cada vez mais depressa nesta frente. Sim. Concordo consigo. Para mim o grande risco, de facto, é a questão do talento, de não sermos capazes de gerir e gerar continuamente. E esse para mim é o grande risco, e é o grande risco que todas as empresas do nosso setor, quando nós falamos com elas, nos apontam. De facto, a grande dificuldade hoje, de facto, é conseguir contratar e segurar o talento necessário, precisamente por causa do que o Luís disse, com toda a dinâmica do ponto de vista de investimento que tem havido, isso tem sido a grande dificuldade. Mas penso que temos todas as condições, de facto, para conseguirmos ter sucesso. Mais algum conselho específico para as empresas portuguesas? Porque é a essas que isto fundamentalmente se dirige. O meu conselho é muito simples. Eu só espero não estar a ser repetitivo, porque eu já de facto digo isto há vários anos, mas é continuarem sem medo e conscientes da capacidade que têm a conquistar mercados novos, a conquistar grandes clientes e a conquistar cota de mercado graças à qualidade dos produtos, à inovação, isto tudo obviamente gira à volta de talento, e à capacidade sistemática de, mesmo perante a adversidade, e eu pego no exemplo da pandemia porque eu acho que é de facto extraordinário. Vejam, as empresas portuguesas, assim que os mercados voltaram a abrir, puseram-se outra vez na rota de crescimento de exportações. O vosso setor é um excelente exemplo disto, não é o único, mas
é de facto, bom, hoje em dia é o maior setor exportador. Eu gosto sempre de dizer isto porque acho que é importante. Tenho a certeza que os associados que nos ouvem sabem isto. Mas é preciso não esquecermos isto e passarmos esta mensagem aos outros portugueses até para terem orgulho no metal português. Não é? Nós, de facto, hoje em dia, os nossos equipamentos, os nossos produtos chegam a todo lado. E junto dos melhores clientes do mundo, junto dos melhores produtos do mundo, há sempre uma componente portuguesa, há sempre uma máquina portuguesa e isso, de facto, é motivo de orgulho. Por outro lado, é também para continuarmos a passar esta mensagem fora. Porquê? Porque muitas vezes também não nos associam, não é uma característica inata à qual associam Portugal, não é? A exportação da metalomecânica. Claro. Mas esta é a realidade. E, aliás, o trabalho que se fez na Ana Vermessa em conjunto é uma boa prova disso, não é? E, portanto, a mensagem é: continuem, porque nós ainda não vimos barreiras que não possam ser ultrapassadas. Portanto, é continuarmos a trabalhar em conjunto, continuarem a contar com o apoio da ICEP, e tenho a certeza que continuarão ainda a ir mais longe. E agora estamos a falar já de 20 mil e poucos milhões de euros de exportações. Se calhar daqui a 5 ou 6 anos já estaremos a falar de 30 mil e poucos, claro. Se eu posso também dirigir-me aos associados da IMAP, e apenas reforçando o que o Luís disse, apostar na formação do talento, na criação de talento, ter ambição, muito importante ter ambição, olhar para os mercados externos, apostar na tecnologia, apostar na inovação. São as questões fundamentais que eu acho que vão determinar o sucesso da nossa indústria em particular e do país em geral. Luís, muito obrigado pela sua presença, pelo seu contributo e esperamos que todos apreciem esta semana do Metal Portugal Week com as iniciativas que vão acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns à IMAP. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.